Olá, estamos aqui mais uma vez para continuarmos falando sobre a espiritualidade de uma forma geral, lembrando sempre que, na minha concepção, uma mente eclética, aquela que é aberta e tem receptividade para todos os ensinamentos, ainda é o melhor caminho. Há muitos ensinamentos e somente com o conjunto de informações adquiridos por todos eles é que nós podemos ter uma visão maior ou melhor sobre o plano de Deus. Mas dentro da mediunidade, que é um dos caminhos que os seres humanos podem seguir e devem seguir, porque a mediunidade, se não trouxer benefício, não trará malefício. Vamos separar bem mediunidade de pessoas que trabalham dentro do sistema mediúnico, mas que trabalham de formas aleatórias. Ou seja, pessoas que têm entidades espirituais, que têm guias espirituais, mas que não processam a mediunidade de uma forma mais assim didática, mais tradicional, mais convencional. São pessoas que têm seus guias, suas entidades e trabalham de forma individual, da maneiras pessoais que eles entendem e da forma que eles veem o mundo. Bem, a mediunidade em si, ela é sempre um dote positivo. A mediunidade não traz prejuízo a ninguém se ela for bem processada. Mas, quando você é um médium, portador da faculdade de vivência e convivência com entidades, mesmo que você os vê ou não os vê, haverá necessidade de você aprender a lidar com os famosos signos sinais. Então, muitas pessoas, atribuídos dessa faculdade mediúnica, eles acabam tendo, muitas vezes, sensações, emoções oriundas do caráter mediúnico, como, por exemplo, os tremores. Muitas pessoas que têm essa mediunidade aflorando, ou até mesmo aflorada, ou não está aflorada nem aflorando, mas a pessoa tem um chamamento, ou seja, ela está sendo levada ao sistema mediúnico, ela acaba tendo tremores corporais, porque esses tremores corporais são formas em que o cérebro humano reage contra energias desconhecidas. Todas as vezes que uma entidade ou uma energia ambiental se aproxima de um médium, a primeira coisa que o cérebro faz é disparar os tremores corporais, porque com esses tremores ele está tentando delimitar o espaço entre ele e esta força invisível. Bem, assim como os tremores também começam a ter arrepios pelos braços, arrepio na cabeça, sensações de arrepio corporal, o que significa que ele está tendo uma presença espiritual. As presenças espirituais não querem causar o mal, mas às vezes acabam causando mal pela própria resistência do médium, que tem que aprender a ser passivo, a ceder diante dessas presenças, diante dessas forças. Mas é também coerente e dá para se entender que o médium tem medo, tem receio, é inseguro. E ele começa a ter sensações que ele não sabe a origem, então ele tem uma tendência a resistir. Haja visto que a mediunidade, ela pode causar sensações e emoções muito semelhantes a um distúrbio emocional, ou uma opressão psicológica, e até mesmo a uma desordem corporal. Se nós tivermos, por exemplo, com algum distúrbio energético no corpo, com febre ou sem febre, nós podemos ter tremores, calafrios, arrepios, entre outras sensações. Mas a mediunidade, quando ela começa o seu processo de interatividade com a pessoa, é natural que ela potencialize a ansiedade, porque a ansiedade é um mecanismo do emocional que tudo aquilo que chama, tudo aquilo que te coloca uma obrigação ou cobrigação, talvez não seja bem a palavra obrigação ou cobrigação, mas te coloca um compromisso, é natural que você fique ansioso, porque você não sabe aonde aquilo vai parar. E quando você tem ansiedade, automaticamente também acaba tendo angústia. Então muitas pessoas, quando começam a ter esse contato mediúnico, ou quando tem esse problema mediúnico, encaminhado ou não, seguindo uma fraternidade ou não, seguindo um caminho ou não, é muito natural que eles tenham choro compulsivo. O choro, muitas vezes, ele vai determinar a qualidade da frequência das entidades e dos guias que estão se aproximando daquela pessoa.
Então começa a dar suor nas mãos, as mãos ficam quentes ou ficam geladas, estão sempre umedecidas, sinal de que existe uma entidade característica das águas, e às vezes não necessariamente das águas, mas é como o corpo do médium reage. Nem sempre é a entidade que provoca a sua mão ficar fria ou gelada ou úmida, e sim o teu mecanismo de defesa que acaba tendo dificuldade de interagir com aquela energia que está avançando na sua direção. Bem, a mediunidade é sempre um aspecto positivo, então ela dificilmente vai lhe causar uma situação problema. Você que é médium mental, principalmente, que não tem a coobrigação da incorporação ou do exercício da mediunidade como uma forma de ajudar pessoas ou de ajudar a si mesmo, ou até uma imposição das suas entidades, você que não tem essa obrigatoriedade, você é chamado de um médium mental. Então seus protetores, seus guias espirituais, suas entidades, eles acabam disparando signos sinais para que você aprenda a diferenciá-los. E às vezes um dá arrepio, o outro dá tremor, o outro dá formigamento, né? Outros fazem as suas pálpebras tremer, outros dão um aquecimento no seu ouvido e outros jogam pensamentos do nada que você mesmo na hora se toca e diz, mas de onde está vindo esta frequência? E aí você acaba interagindo com ela. Quanto mais você for receptivo a esses sistemas e quanto mais você estudá-los e entender que esses sintomas não é para lhe prejudicar, mas é consequência da interatividade, então melhor você vai se postar diante dos fenômenos mediúnicos. Poderia ter uma ausência? Poderia. Poderia disparar uma sensação de insegurança, de medo? Poderia. Mas não é a intenção. Quem dispara o medo, a insegurança, a instabilidade emocional é você que no medo ou na insegurança de estar sendo envolvido por uma energia além da sua, reage como um mecanismo de defesa, criando todas essas situações devido à sua própria faculdade mediúnica. Bem, a mediunidade, ela não é um problema na vida das pessoas, ela é uma solução. Mas como tudo, nem todas as pessoas aceitam a mediunidade. E muitas vezes você não aceita, mas você tem a mediunidade. E então acaba também passando por todos esses processos, por todos esses sintomas. Então você que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir à frente, se você sente alguns sintomas que foram falados aqui, ou se tem sintomas diferentes, como sensação de queda da cama, como sensação de perseguição no sonho, às vezes pesadelos, sonambulismo, tudo isto pode estar ligado ao fenômeno mediúnico. E não se esqueça, uma mediunidade mal trabalhada pode provocar depressão, pode provocar perda de energia, pode provocar desânimo. E sem considerar as energias que são ofensivas, que não tem nada a ver com a mediunidade. Como nós já falamos em vídeo anterior, a inveja mesmo é uma energia que pode até levar uma pessoa à doença ou à morte, caso ela não se cuide, não se trate ou não tenha resistência contra esse mal. Mas você que tem algum sintoma e não foi citado neste vídeo, mas você gostaria de saber como é, como funciona, como é, você passa um e-mail para nós, né? O meu e-mail é luismelo@culturaeclética.com.br. Você passa um e-mail que aí pessoas que estão nos ajudando, pessoas que são nossos parceiros, como o Neto, o Adriana, ou outras pessoas envolvidas, acabam trazendo o e-mail até mim e nós respondemos num vídeo seguinte sobre as suas dúvidas. De todo jeito, acesse o nosso site www.culturaeclética.com.br. Acesse também o site www.editoraeclética.com.br. A todos vocês um abraço, compartilhe. Até mais.